Fala concurseiro, fala concurseira. Aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro. Se tem atualização sobre o possível concurso da SEDUC, como eu já falei para você em vídeos anteriores, então é hora de fazer vídeo para trazer essas informações aqui para você, tá? Então a gente vive aí num clima de expectativa e realidade sobre essa questão desse concurso público. Então você viu no vídeo anterior aqui no meu canal no YouTube, né, que eu falei, eu expliquei sobre a publicação da até então vice-governadora do estado sobre alguns concursos iminentes. Pelo menos uma notícia boa foi que já saiu, né, já foi publicado o concurso para o Banco do Estado do Pará. Você, porventura, ainda não conseguiu ter acesso, porque tem alguns sites aí confundindo a banca. Então, você não vai encontrar o edital no site da banca Setup. Você vai encontrar no site da banca Fundação Setup, tá? Então, além do Banpará, nós temos ainda editais iminentes. E, claro, esse vídeo aqui é para falar sobre um pouco desse clima de expectativa e realidade do concurso da SEDUC, sai ou não sai, e também de uma situação que pode implicar na sua vida de concurseiro ou concurseira. Foi uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Vou comentar aqui para você de maneira bem objetiva. Gente, olha só, antes de mais nada, eu agradeço a cada um de vocês que está acompanhando esses vídeos informativos. Evidencio que a minha intenção não é de maneira alguma vender algo, utilizar isso para estar ganhando visualizações. Ao contrário, isso aqui é para estar atualizando você. Inclusive, eu continuo fazendo a leitura todo dia do Diário Oficial do Estado do Pará, à procura de informação de concurso, mas infelizmente até o momento nenhuma informação, a não ser o edital do Banco do Concurso do Banco do Estado do Pará, ok, gente? Do Banpará, certo? E aqui eu agradeço a cada um de você que está aqui no meu canal, que é inscrito, que comenta, que participa, eu estou atento a isso, e sempre na medida do possível, trazendo informações concretas aqui para você. Eu faço isso, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito, aproveito para pedir para você se inscrever no meu canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua sugestão, e nós vamos aqui para o vídeo. Coloquei até, inclusive, aqui um título, porque para mim a leitura que eu faço é isso, esse possível concurso da SEDUC, por sinal, muito aguardado. Aqui também, gente, você quiser me seguir no Instagram, tá? Então, normalmente eu posto lá, às vezes de maneira mais instantânea, mais direta, e aí você pode acompanhar. Então, tudo começou com a postagem da vice-governadora, tá? E me chama a atenção nas recentes postagens que ela proporcionou, tá? O que me chama a atenção é justamente, deixa eu selecionar aqui direito, ó, vamos lá, esses comentários recentes que foram feitos, tá? Então, eu só apaguei aqui, né, para não estar expondo o nome da pessoa que utilizou a rede social, ó. Então, a partir do momento que ela postou, ela comunicou que o edital do Banpará foi publicado, como sempre, muita gente perguntando, querendo saber sobre o concurso da SEDUC. E isso aqui eu acho muito bacana. É muito importante que você, como concurseiro, concurseira, também faça isso. Não só aqui, como também lá no perfil do secretário de Estado de Educação, né, do Rosselli. Então, aqui, ó, cadê o da SEDUC? Qual foi a resposta da vice-governadora? Que é para acompanhar. Então, assim como eu estou acompanhando, você pode acompanhar também o perfil da CEPLAD, da Secretaria de Estado de Administração, né? E lá é o que ela disse, por lá você fica sabendo de todas as notícias e novidades sobre os concursos públicos do Pará. Então, nós estamos aguardando concurso do ITERPA, concurso aí, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Científica. Então, tem editais eminentes aí. Vamos ver. E aqui outro comentário que foi feito, ó, vem Seduc em nome de Jesus Cristo. E aqui, tá? Aqui cria uma expectativa boa pela reação que foi feita aqui, ó. Só lembrando, gente, eu deixo aqui, eu reitero, deixo bem evidente, tá? Que assim, eu não me baseio somente por postagens em redes sociais. Eu gosto de analisar o Estado agindo de maneira oficial. E aí nós temos lá, né, cumprir o princípio da publicidade, o DOI. Por isso que eu leio todo dia para ver se realmente
aquilo que eles postam, né? Os agentes estatais postam lá no, nas redes sociais, se condiz com a realidade, condiz com as ações oficiais, tá? Mas aqui a gente sabe que é um governo que gosta muito de usar as redes sociais nas suas secretarias e as redes sociais, elas são uma ferramenta importante. De vez em quando, como nós vimos na questão, pelo menos do edital do Bampará, de fato, primeiro foi lá. Então, só deixar bem claro aqui que eu não me baseio apenas por rede social, tá ok? Então, aqui nos dá uma esperança, aqui cria uma expectativa boa, cruzando os dedos, e aqui, né, aquele trevo, quem sabe, né, indicando sorte aí, tá? Só que, realidade, né, criou-se uma expectativa, realidade, recentemente foi publicado aqui mais um edital, só que nesse caso não é de concurso, é de mais um PSS, né? Processo Seletivo Simplificado para contratação aqui de professores, né? Esse é o secretário de Educação. E aí o que me chama atenção, como eu falei, é que dessa chuva de comentários, gente, poucos fazem como no perfil da vice-governadora. E é importante, até porque foi justamente em uma reunião desse senhor aqui que ele disse que o edital estava na CEPLAD. Mas vejam que pelo menos a ação dele aqui, tá? Há uma ação nesse sentido de contratação temporária. Então, muitos já até comentaram, é de conhecimento nosso que ainda tem outros PSS, e aí a SEDUC abriu mais um, nesse caso para cadastro de reservas, enfim. Então, a realidade é que, analisando esses fatos, aí nos dá uma, nos esfria, de certa forma, aquela mensagem de esperança, né, de expectativa que a vice-governadora proporcionou a ele. Fato é, estamos acompanhando, eu estou aguardando, inclusive analisando cada comentário que você tem feito aqui, gente, desde que você mantenha o respeito, ó, muito obrigado. Esse meu perfil é para isso, é só para concurso. Tem outros vídeos aí de outras coisas, que eu faço aqui no meu canal, mas assim, porque o meu primeiro foi hackeado, eu criei um segundo, então tem outras coisas, tem outros públicos, as pessoas gostam de ver, enfim, mas tem aqui só para a gente tratar de concurso. E eu analiso cada comentário aqui, tá? Infelizmente, eu concordo com o que foi dito aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, de fato, isso de certa maneira ajuda quem já está trabalhando, né? Quem tem isso no edital, eu estou na guarda também, com certeza, há tempo, né, que a gente acompanha. Será mesmo? Tu dizes mesmo, como eu falei, eu disse, mas com base em fatos, em ações dos agentes públicos aí, das pessoas, né, que representam o Estado. E aqui, tá, eu quero, junto com a Nicole, estar errado, tá, gente? Eu quero errar de que o concurso da SEDUC será na forma de CLT. Então, preste atenção no seguinte, gente. Não crie, não crie, tá? Não sofra por antecipação. Recentemente, o STF ele tomou uma decisão, vou colocar aqui para você, né? Achei um perfil bem simples, ele colocou a medida, e aí, de certa forma, essa decisão do STF vai impactar no futuro dos concursos. Deixa eu logo resumir aqui para você. Essa decisão ela não acaba com o concurso público, porque não foi alterado ainda no artigo constitucional, tá? Então, continua ainda sendo por ingresso por meio de concurso público. Então, não alterou. Mas ela possivelmente ela vai acabar futuramente com a estabilidade do concurseiro e da concurseira. Felizmente, eu gostaria de dar uma notícia boa para você, mas é uma decisão que isso vai afetar, como eu falei. Não sofra por antecipação. Então, o que eu recomendo para você agora? Está saindo edital do Amparo, está saindo edital do concurso? Estude para você passar logo em concurso público. Porque, posteriormente, como eu falei, se o concurso da SEDUC, se o edital não sair logo, até o início do ano que vem, até porque essa decisão ela vai ter que ser regulamentada pelos agentes federativos, né? Pelo Estado, pelo município, mas possivelmente, se a SEDUC, o concurso da SEDUC não sair até o primeiro semestre de 2025, possivelmente, Nicole, eu quero estar errado junto com você.
mas possivelmente, tá? Pelo governo que nós conhecemos, pela forma de governar que nós conhecemos, por essa política, né, de ter mais interesse de fazer contratos temporários do que efetivar, é bem provável que o concurso da SEDUC ele seja assim sobre o regime da CLT. Tá? Olha que ironia! Membros do Supremo Tribunal Federal que são selecionados por indicação, professor, mas eles têm competência, têm estudo, beleza. Mas na minha humilde opinião, para ser ministro do STF, deveria passar por prova de concurso público também, igual eu passei, igual você passa, igual você quer passar. E aí, numa decisão como essa, vou passar aqui para você, ó, perigosa, nas gestões, infelizmente, que nós temos a nível de Brasil, ela deixa, assim como eu falei, uma ameaça não ao concurso, gente, à estabilidade. Tá? Deixar bem claro aqui. O concurso não vai acabar. É claro que isso aqui vai desestimular muitas pessoas, porque no meu caso, eu estudei para concurso público, passei, estou na estabilidade. Então, o que acontece hoje? Tá? Deixa eu olhar aqui para você. O que acontece hoje? Por exemplo, eu sou regido pelo regime jurídico 1, pelo aqui do estado do Pará, né? Lei 5.810. Então, meus direitos e deveres estão lá. Inclusive, para eu ser demitido do cargo de professor hoje, por exemplo, só se eu sofrer algo, se eu fizer algo muito ruim, muito grave. E claro, eu vou passar pelo PAD, eu vou ter o direito ao contraditório, uma ampla defesa. Então, ou seja, nesse sentido, a administração ela acaba atendendo, né, a questão da impessoalidade. Não tem, eu posso me manifestar desde que não, por exemplo, nesse período eleitoral que nós passamos recentemente, um exemplo, ânimos acirrados, enfim. Então, eu posso fazer postagem desde que eu não denegri na imagem de ninguém, desde que eu não desrespeite ninguém. Eu posso fazer esse tipo de situação e não ser punido, porque não tem previsão lá no RJU. Então, essa decisão do STF, para você ter uma ideia, ela tira essa possibilidade e deixa para os agentes, para os chefes do Poder Executivo escolher, ó, concurso da SEDUC, por exemplo, ele pode ser ou seguido pelo regime jurídico único, que no meu caso eu tenho que obedecer ao regime jurídico único, a RJU, e também o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais da educação. Então, tem os direitos que não estão previstos lá no RJU, mas estão no PCCR específico da minha categoria, para você ter uma ideia. Então, eles me asseguram, tem deveres, mas tem direitos. Então, o STF tomou essa decisão e aí dizendo que o Estado, o município ou o governo federal, quando abrir concursos posteriores, eles podem aplicar o regime de CLT. Tá? Então, é uma série de problemas. Imagina que você vai poder ser demitido, como no regime seletista e tudo mais. Depois você vai receber eh, o valor, a indenização. Aí eu fico pensando na minha cabeça, né? De como que muitas gestões que não têm sequer a organização, né, que às vezes a gente desconta do nosso repasse aqui, o INSS, o Finanprev, no caso do Estado, e às vezes tem gestões municipais e às vezes estaduais que não nem consegue repassar, me diz como o gestor, de repente, contrata alguém, faz concurso, ó, é CLT, coloca no edital, é CLT. Em 10 anos aconteceu alguma coisa, criou uma subjetividade, olha, ó, você não serve mais porque não vai ter mais aquele rito do RJU, contraditório em ampla defesa, não vai ter mais isso, e aí vai receber uma indenização. De onde que o poder público vai tirar esse recurso? Enfim, gente, é muita coisa para se analisar, mas o fato é que, infelizmente, essa decisão que afeta os futuros concursos, tá? Assim que for começar mesmo, for regulamentada, os gestores eles vão poder, tá? Então, entenda essa decisão sobre o regime de CLT de concursos públicos. Então, ele aprovou essa possibilidade de usar o quê? De CLT. Então, é o fim da estabilidade? Com certeza. Claro, eu vou dizer o seguinte: se o poder público, né, se a administração pública, ela de fato seguir sem a pessoalidade, pode dar certo. Mas você que já trabalha, você conhece, sabe que infelizmente, por exemplo, nas prefeituras, em muitos,
tem aquela questão politiqueira, isso é prejudicial. E aí, se você não for concursado, não for efetivo, não tiver um punho forte, ser um profissional competente, acaba que eles vão querer intimidar você. E aqui, ó, já deixa essa liberdade para os gestores. Tá? Então, fim da estabilidade, ao contratar pelo regime CLT, o servidor perde a estabilidade, já que essa não é prevista nas regras da CLT. Como eu falei, não é o fim do concurso, tá? Mas possivelmente acaba com essa estabilidade, tal como a gente conhece pelo regime jurídico único. Professor, no meu caso, eu já sou concursado, eu sou concursado, por exemplo. Me afeta? Não, só afeta para futuros aprovados em concurso. Então, o que mudou essa decisão? Então, desde 1988, né? Então, já tinha uma emenda constitucional, 19, ela abria essa possibilidade, isso em nome do que eles chamavam de reforma administrativa. Tá, gente? É o momento de a gente conversar também. Olha só, na cabeça deles, então isso vem, essa decisão não é de agora, então já existia uma emenda, há alguns anos que estava ali no Supremo sem a decisão. Então isso parte do princípio que desde a época ali do governo anterior na época do FHC, que tinha aquela ideia de reforma administrativa, mas na cabeça deles, muito cuidado, quando o governo fala em reforma de qualquer coisa, como aconteceu da Previdência, que usou a mídia para iludir muita gente, eu falava, não existe reforma, qualquer que seja, quando o poder público quer fazer, que beneficie o trabalhador. Olha o que aconteceu, o professor tem que trabalhar mais tempo agora para se aposentar. E olhe lá para conseguir 100%. No caso do Estado, por exemplo, recentemente o governo do Estado entrou com uma ação, inclusive já passou pelo tribunal, o tribunal sequer julgou o mérito, nem analisou, entendeu? Não levou em consideração qualquer tipo de argumento do sindicato que representa a categoria, passou por cima mesmo como um rolo compressor. Então, muitas pessoas que estão aguardando a aposentadoria, para você ter uma ideia, elas simplesmente perderam as aulas suplementares. Então, tem gente que ficou sem 3, 4 mil reais no seu provento. Então, de que maneira, por exemplo, esse tipo de ajuste acaba beneficiando o trabalhador? Então, a gente diz, ó, a reforma da Previdência é para ajustar, para melhorar, tornar mais eficiente, aposentar as pessoas. Vamos ver quantas pessoas estão na fila hoje do INSS no caso, do Estado aguardando a aposentadoria. Não melhorou nada. Então, é só desculpa, é só falácia. A mesma coisa acontece com a reforma administrativa. Se eles quisessem, de fato, fazer uma reforma decente, eles não tentavam tirar direitos meu e seu enquanto efetivo, e muito menos a estabilidade minha e sua, nesse caso dos futuros concurseiros, das futuras concurseiras. Por isso que eu reitero, ó, estude logo para passar em concurso público, que esse que ainda nós temos, que não tem essa decisão, ainda tem a estabilidade, né? Mas no futuro, quando começarem a implementar essa decisão do STF, e que é interesse com certeza de muitos gestores, porque dá uma certa autonomia para eles serem subjetivos, violando o próprio, né, artigo 37 da Constituição Federal, que a gente vê lá que a gente tem que priorizar, né, o LIMP, né, alguns artigos ali, como da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, enfim, da objetividade que o Estado deve ter. Enfim, gente, então muito, muito cuidado. Infelizmente, o nosso Brasil ele tem um clima assim muito polarizado, inclusive no estado do Pará. É uma situação muito delicada, porque, por exemplo, se eu fizer uma crítica ao governo, se eu fizer uma crítica ao presidente, então o trabalhador tem muitos casos que, pela paixão política partidária, acaba me vendo como inimigo. Então, o certo numa situação como essa é a categoria no geral se mobilizar e fazer algo para tentar reverter essa situação, inclusive chamando a atenção, né, da Câmara dos Deputados, dos senadores, enfim, mas, como eu falei para você, infelizmente acaba que eles jogam o trabalhador contra o próprio trabalhador. E isso é muito perigoso, viu, gente? Então, voltando aqui, cuidado com esse negócio de reforma administrativa que foi pensada, que infelizmente ela procura penalizar o trabalhador. Tá? Então, o regime jurídico único aqui, que tem tudinho que é nossa garantia. Eu contribuo para o Finanprev, eu contribuo para o INSS, para o meu município. Eu vou ter direito a me aposentar. Então, nesse caso, como eu falei, eu tenho a lei, o regime jurídico único, ali tem a série de direitos e deveres que me assistem.
E aqui, ó, até então a contratação pela CLT era inconstitucional, tá? Só que agora não é mais. Mudou. STF recentemente, então deixa aí, ele dá autonomia, deixa flexibilidade para a administração pública. Ou seja, cada ente federativo poderá optar por contratar servidores pelo regime estatutário, quando há a questão da estabilidade, ou pelo regime CLT sem estabilidade. Imagine, tá? Imagine numa situação de estágio. Um exemplo. Então, você passa por uma avaliação. Por exemplo, eu passei pelo estágio, 2 estágios, um exemplo. Aí tem lá o que eu tenho que observar enquanto professor, enquanto servidor. Tem que ter moralidade, tem que ter assiduidade, tem que ter eficiência, enfim. São, embora a moralidade tenha uma certa carga subjetiva, mas a maioria dos critérios dos itens são critérios objetivos. E outra coisa, como eu falei, eu tenho direito ao contraditório e ampla defesa, eu tenho direito a me defender. Na CLT não vai existir essa possibilidade, nem estágio. Então, infelizmente, pelo que eu conheço, em muitas prefeituras do estado do Pará, com gestões politiqueiras, isso aí é um prato cheio para o prefeito fazer o quê? Abre o concurso, pode anotar aí, eu espero, como eu falei, eu espero estar errado, equivocado. Abre o concurso e coloca lá regime de CLT. Ali, qualquer situação, você imagina trabalhando, você chega na época da campanha partidária, você tem um posicionamento crítico ou diferente, mesmo que não seja no período político, como no meu caso, por exemplo, que eu não aceito tudo, eu sigo a Constituição. Ó, se não tiver, se o Estado não escreveu, não positivou, eu não sou obrigado a seguir, porque eu preciso, a questão de liberdade eu sigo, eu conheço o meu direito. E esse tipo de servidor público, gente, hoje, em certas gestões, políticas que não são técnicas, por exemplo, às vezes tem um diretor que não entende disso, acaba vendo você como um certo olhar, você que é confuseiro e tudo mais, etc. Então imagina, no regime de CLT, uma situação como essa. Manda para o RH cria uma situação e ó, te demite. Infelizmente, há esse risco. Como eu falei, conhecendo o perfil do atual governador do estado, eu quero estar errado, com certeza, como eu falei, se o concurso da SEDUC não sair logo, possivelmente ele vai ter esse regime aí CLT, né, seletista, que acaba, como eu falei, professor, então nesse caso, ainda assim, tem que ter concurso? Pode ter concurso, deve ter concurso. O STF não alterou isso. Só que imagina, qual é a pessoa que vai ficar estimulada? Por exemplo, hoje, o que é que te motiva a estudar para concurso? O que é que me motivou a estudar para concurso? Até hoje eu estou completando o quê? Por exemplo, só em um vínculo eu estou completando 18 anos de serviço público. Ou seja, eu tenho estabilidade. Eu saio se eu quiser. Ou se acontecer algo, de repente eu fazer algo de errado. Então eu vou sair quando eu me aposentar, um exemplo, ou de repente eu quiser mudar. Então eu tenho a estabilidade. Então é isso que te motiva. Eu acredito que é isso que me motiva. Então imagina quantas pessoas vão querer fazer prova de concurso sabendo que vão poder ser demitidos. Tá? Infelizmente, a gente vive sobre essa possibilidade, já, gente. Então, impacto nos concursos futuros. Essa escolha cria um precedente, principalmente para administrações que priorizam flexibilidade de contratação. A gente vê muito isso no Estado, né? Esse interesse. A estabilidade dos servidores pode se tornar exceção. Hoje é uma regra. Prefeitos, governadores e outros administradores terão mais controle para demitir e contratar, o que abre espaço para decisões políticas, infelizmente, ao invés de técnica. Gente, então esse é o vídeo aqui que eu fiz para você hoje. Resumindo, concurso da SEDUC, a gente vive nessa expectativa. De acordo com a vice-governadora, vamos cruzar os dedinhos. Talvez, quem sabe, acompanhe o perfil da CEPLAD. Acompanhe o meu perfil também aqui no Instagram, no meu canal no YouTube também. Qualquer coisa oficial, qualquer movimentação, eu vou postar, eu vou fazer vídeo para comentar para você. E eu trouxe essa informação, como eu falei para você, gente, não sofra por antecipação, tá? E estude. Meu Deus, eu vou ter que passar em um concurso. Estude para você ser aprovado em um concurso
para você ter ainda a estabilidade, porque infelizmente, como eu falei para vocês, uma canetada só o STF, né, autorizou. Como eu falei para vocês, na minha humilde opinião, eles não passam por um concurso público e decidiram aí por algo para muita gente. Qual era a ideia agora, né, da população? Somente concurseiros se mobilizar e cobrar. Mas, como eu falei, infelizmente, por causa de polarização política no nosso país, às vezes, quando eu faço um comentário negativo, uma crítica, alguém pensa que eu sou de um lado A, sendo que não existe isso, gente. Tá? Eu não sou nem de um lado A, nem de um lado B. Eu sou o lado que? Eu sou do lado crítico, eu sou o tipo de pessoa. Se está fazendo correto, eu vou lá e elogio. Se não está fazendo correto, inclusive eu faço isso com os meus estudantes, com os meus alunos. Digo, olha, está errado isso bem aqui. Mas o que eu oriento os meus estudantes, que eu faço também. Se você for por esse caminho, talvez dê certo. Ou seja, ensina a criticar de maneira construtiva, mas ensina também a propor soluções. Ainda assim, infelizmente, muitas das vezes no meu ambiente de trabalho, né, eu não sou muito bem visto, mas eu estou pouco me lixando para isso porque eu estou cumprindo, estou agindo segundo a Constituição Federal que me garante esse tipo de direito. Gente, eu espero que no próximo vídeo eu traga informação boa para você, ok? Um abraço, até uma próxima oportunidade. Eu peço novamente para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, que você se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário, a sua sugestão e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.